Mesmo que falte amor, acompanho o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral, se inscreve no nosso canal. Deixa o like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui, deixando a sua opinião, o seu comentário, pra gente fazer aquela resenha de vascaíno pra vascaíno. Família, eu sei que nesse momento difícil que o vascaíno tá vivendo, que o Vasco tá passando, essa semana aí muito complicada, né? 2 derrotas para o Flamengo e também a eliminação na Copa do Brasil pro AVC. Que semana aí difícil de passar, né? Mas eu quero trazer aqui um debate, né? Porque tem muito vascaíno que entende que, mesmo com essa semana dolorida, o Vasco tem um caminho. O Vasco tem um time, claro, pontuar que precisa chegar mais peças, mas o vascaíno olha com esse olhar positivo, vamos dizer assim, e tem aquele vascaíno que pensa ao contrário disso, que o time é uma merda, que o time vai brigar pra não cair, então tem que trazer de 10 a 20 jogadores. Tem vascaíno que pensa dessa forma. E aí eu quero trazer aqui 2 pessoas para representar cada lado. Um é o Zé Colmeia, né, que sempre a gente trouxe aqui bastante no canal, cravando algumas negociações, defendendo a 777, fez uma live hoje lá no seu Instagram. Eu queria trazer aqui alguns pontos dessa live, família vascaína, para ver se você concorda. E também o Mauro César, que criticou aí o Vasco nessa semana. Aí você vai me perguntar assim, porra, Thiago, mas tu só fica trazendo a opinião desse flamenguista, sabe o que é o foda? Que tem muito vascaíno que pensa igual a ele. Então eu quero passar aqui e ver se você concorda com o Mauro César. Qual é o seu ponto de vista em relação a isso aí, família vascaína? Mas antes, vamos trocar aqui uma ideia. Quero passar aqui pra vocês uma declaração do Léo, que na minha opinião, velho, monstro. Monstro, cara, até me emociona em falar do Léo. Que partida, vou fechar os olhos. Que partida do Léo ontem. Jogou muita, mas muita bola, cara. E eu vou abrir aspas aqui pra ele, porque segundo ele, o Campeonato Brasileiro é uma Copa do Mundo agora pro Vasco. Vamos lá, ó. Nunca é bom ser eliminado. Foi muito difícil quinta-feira. Eliminação pro ABC. Temos que ficar calados, aproveitar esse tempo de trabalho para o brasileiro. A equipe hoje, na minha visão, fez um bom jogo. Tomamos um gol de pênalti no momento que estávamos melhor. Isso é frustrante para a gente e o torcedor. Infelizmente não conseguimos. Mas é manter a cabeça em pé, continuar trabalhando. Não podemos colocar a cabeça no buraco agora, é seguir firme. E aí ele complementa aqui, ó, o que tem pela frente para nós é o Campeonato Brasileiro. É o que há. Vamos dizer que é a nossa Copa do Mundo, vamos dar o nosso melhor. Exatamente, família vascaína. Esse tem que ser aí a visão de todos os jogadores do Vasco, quem trabalha no Vasco nesse momento, Brax, Barbieri, Abel, 777, analisar dessa forma. É a Copa do Mundo dos vascaínos. Eu venho pontuando isso aqui. Claro que eu não queria sair da Copa do Brasil, não queria sair ontem, isso é triste. A gente vai ver o Vasco jogar agora durante o ano pouquíssimas vezes, né? São 38 aí rodadas, porra, não pode um time como o Vasco ter essa torcida gigante jogar 38 vezes agora até dezembro. Porra, é brincadeira, né, cara? Mas que seja realmente uma Copa do Mundo. Eu venho falando isso aqui. Os nossos adversários vão ter muitos jogos pela frente aí, são mais de uma competição, Copa do Brasil, Libertadores, né, o Brasileiro, uns estão ali na Sul-Americana, então vão se desgastar durante o ano, então o Vasco tem que saber aproveitar isso de alguma maneira. Alguma coisa tem que ser tirada dessa desgraça, que seja isso, a intensidade, a força, ganhar na parte física de cada adversário que a gente vai competir nesse Campeonato Brasileiro, família vascaína. Um outro debate que eu quero trazer aqui pra gente trocar uma ideia é o Pedro Raul, né, cara? Muito questionado, muito cobrado, mais uma vez, deixou a desejar ontem, não tá tendo tranquilidade pra definir as jogadas, ele lança ali que ele chuta de canhota. Eu falei aqui, cara, se ele tá num bom momento, né, na confiança lá em cima, ele finge que ia bater com a canhota, traz pra perna boa dele e guarda. Então, tá sem confiança realmente. E aí, cara, mas tem um ponto pra gente debater. O Barbieri errou demais. Errou demais em tirar o Pedro Raul, e eu quero trazer a resenha do troca de passe ontem, que o Grafite deu a opinião dele. Quero saber se vocês concordam. Vamos lá. Não te pareceu uma ideia àquela altura do Barbieri? Eu também interpretei dessa maneira, viu, Felipe? Eu não achei viável, né, tirar o Pedro Raul, porque é o homem gol, mesmo ele não vivendo assim um grande momento a nível de pênaltis batidos, porque gols ele vem fazendo quando a bola tá chegando para ele. Lógico que ele perde algumas ocasiões também, algumas chances, mas é o cara do gol, a referência. E eu acho que a partir do momento que ele sai,
esse controle que o Mansur trouxe, que não teve, que o Flamengo era para ter esse controle de Ele jogo. com a bola, né, Graça? Pegando a vantagem, por característica, né? E pelo fato de ter o placar a seu favor. Faz o Vasco correr. Que estava empatado. O Vasco precisava ter a vitória, ir para cima. E o Vasco não teve. E o Flamengo não teve. E o Vasco, por ter de marcar gol, de ter de atacar, ele não ia ter esse controle. Ele ia jogar aberto mesmo. Ele ia dar chance para o Flamengo e ia tentar sair para o jogo. Mas eu achei precipitado também a saída do Pedro Raul, porque é o cara de referência, é o cara que incomoda o zagueiro, e numa bola ali ele poderia decidir, poderia fazer o gol da vitória, até empatar o jogo. Eu acho que o Flamengo cresce após a saída do Pedro Raul da partida. É isso, família. É aquela coisa que a gente vem conversando aqui, cara. Eu gosto do trabalho do Maurício Barbieri. É claro que o treinador, ele tá sujeito a errar. Eu entendo o que ele quis fazer naquele momento do jogo. Ele deve ter pensado assim: poxa, o Flamengo tá ali com 3 zagueiros, né? O Fabrício, Davi Luiz e Rodrigo Caio. Os 3 estavam mortos. Não pareceu, ontem, sinceramente, não pareceu que o Vasco tinha jogado durante a semana e o Flamengo treinou a semana toda. O Vasco estava com muito mais tesão, muita mais vontade de ganhar aquela partida. Então o Flamengo, cansado demais ali atrás, ele pensou o quê? Vou usar a velocidade do Aguinaldo em cima desses caras. Não deu certo. Entendi, mas não deu certo e eu também não faria. Quando você pega um gancho da última entrevista coletiva do Vitor Pereira, quando ganhou do Vasco de 3-2, ele fala do Pedro Raul, a dificuldade que é marcar aquele jogador, e isso foi um fato. Depois que tira o Pedro Raul, o Vasco meio que perde a referência, perde a maneira de jogar. Quantas vezes o Vasco tentou uma enfiada de bola pro Alex Teixeira, que foi o cara que ficou depois que o Pedro Raul saiu. Então não existe tirar o Pedro Raul. Agora, o trabalho tem que ser feito em cima de trazer um jogador, né, com as características, com a referência do Pedro Raul. Um jogador parecido, porque a maneira que o Vasco joga hoje, que o Barbieri trabalhou nesse sentido, a referência tem que ser o jogador com as características do Pedro Raul. Não poderia tirar o Pedro Raul. E que eu falei ontem, né, família? Questão da rezadeira, água benta, sei lá, pé de cabra, não sei o que, trevo, sei lá, mas, mano, falta um pouco de sorte também pro Vasco, cara, porque o Pedro Raul, ele não teve uma chance na questão da característica da cabeça, que ele é muito forte, como o Aguinaldo teve. Livre na pequena área, o Aguinaldo testa pra fora. Talvez se é o Pedro Raul ali guardasse, família vascaína. Agora, pra gente estar finalizando o nosso vídeo e entrar nesse debate aí, qual é o seu sentimento em relação a esse Campeonato Brasileiro, essas 38 partidas aí que o Vasco vai fazer nessa competição? Você tá confiante? Você tá gostando do trabalho? Você acredita que o Vasco tem sim uma base para disputar, competir nesse Campeonato Brasileiro? Ou não? Você é aquele torcedor que pensa que tudo tá uma merda? E aí eu quero passar aqui o Mauro César, que representa esse torcedor que acha que tá uma merda, mesmo é opinião, porque ele é jornalista flamenguista, né? Vamos lá. Achei o jogo ontem mais equilibrado, com domínios do Vasco em alguns momentos, mas muito em função pelo cenário que o Vasco tinha que vencer do que por qualquer outra coisa. Eu vi elogios ao time do Vasco que eu não consigo entender. Eu acho que o Vasco teve uma semana que ele tomou 6 gols do Flamengo, foi eliminado pelo ABC e teve gente elogiando o Vasco. O mundo tá maluco. O mundo tá maluco. Tá aí, família, eu não vou focar muito nessa questão aí do Mauro César, porque o cara passa pano pro Vitor Pereira, time do Flamengo. Ontem a gente amassou os caras. Não há desculpa que o Flamengo não é isso, que o Flamengo é aquilo, que tá desarmado. Não há desculpa. Que o Vasco precisava do resultado. Não há desculpa. Os caras têm muito investimento, estão jogando há mais tempo, tem um banco mais qualificado. Não há desculpa para o que o Vasco fez ontem. Dominar, amassar aí naqueles 20 minutos do segundo tempo. O Vasco criou diversas oportunidades, então não há desculpa, é mérito nosso. Mas ele quis aí de alguma maneira, né, falar que foi porque o Vasco precisa de resultado e tudo mais. Mas vamos lá, família vascaína. O Figueiredo, vou pegar aqui um gancho do Figueiredo, eu acompanho o Figueiredo nas redes sociais, no Instagram, e ele sempre usa aquele ditado, né? Eu acho que é um ditado: só vive o propósito quem suporta o processo. Acho que é isso, né? E aí, cara, eu pego um gancho, eu vou falar do Palmeiras. Por que o Palmeiras? Porque eu acho que o Flamengo fica difícil de dar como exemplo aqui, que lá naquela porra é dinheiro jorrando, né? Só de multa rescisória que os caras pagam de treinador, já pagaram 13 milhões para um, 6 milhões para outro, é 8 para outro. Se esse cara for demitido é 15 milhões, então não sei o que eles fazem lá que tá jorrando dinheiro naquela porra. Então eu vou usar o Palmeiras como exemplo. Eu vejo muitos vídeos do Thiago Fonte, tem mais que Cerrado, que eu sou muito fã, e ele fala, tem que trazer um jogador diferente. E também lá o Dieguinho falou, o Vasco falta um jogador diferente. Claro que falta esse jogador, mas depende do orçamento, depende da maneira que vai ser trabalhada e tudo mais em relação aí a 777. Mas é interessante dizer também, e aí eu pego 2 exemplos.
Um é o Abel Ferreira, que quando chega no Palmeiras, né, a gente lembra da chegada dele porque chegou ali junto com o Sapinto, né, no Vasco, e esse cara já foi muito criticado no Palmeiras, irmão. Né, que o Palmeiras tinha elenco para jogar mais no início, que ele era um cara muito defensivo, tomava muita porrada, vexame, já aconteceu vexame, o Abel Ferreira foi eliminado em 2021 na Copa do Brasil, dentro de casa, pro CRB. Ou seja, é o ditado aí do Figueiredo, né? Só vive o propósito quem suporta o processo. Deu tempo de trabalho, o cara continuou e hoje é o que é. Em termos de jogador, vou citar aqui um outro exemplo. Rafael Veiga, que hoje a gente pode colocar como os 3 principais jogadores do futebol brasileiro. Quando ele chega no Palmeiras lá em 2016, o cara não consegue, não vinga, né? Vai emprestado para o Atlético Paranaense. E aí o tempo passa, o cara vai ganhando confiança, Abel Ferreira vai trabalhando o jogador, hoje é uma referência dentro do Palmeiras. Então o que aconteceu? Você não trouxe ali a grande referência, ele não era um jogador diferenciado que é hoje, mas suportou aí o processo para hoje ser uma das referências do Palmeiras e do futebol brasileiro. O que pode acontecer no Vasco também nesse momento, mas a gente tem que suportar o processo. É uma semana difícil, é uma semana dolorida, é um vexame, mas a gente tem que acreditar, porque hoje o Vasco tem um caminho sim, família vascaína. Não é um Vasco de 2021, não é um Vasco de 2022. É um time maravilhoso? Claro que não, mas a gente tem um caminho a trilhar, na minha modesta opinião. E para finalizar, eu quero trazer aqui o Zé Colmeia representando aqueles torcedores como eu. Acho que sim, o Vasco tem uma base, o Vasco tem um time para competir no Campeonato Brasileiro. Ah, Thiago, você quer dizer o quê? Que vai terminar lá na parte de cima da tabela? Não. Competir. A gente tem um time para competir. Vamos lá, família vascaína. Todo mundo sabe que eu apoiei, apoio e vou continuar apoiando. Agora cada um tem o direito de apoiar ou não apoiar, tá? Todo mundo tem direito de criticar, tá aberto a todo mundo. Tem certas coisas que no processo eu teria feito diferente? Teria. Bom, agora, no todo, o que eu tenho para falar para vocês é que, como sempre, estou em todos os jogos. Estive ontem e não vou analisar um trabalho por um jogo. Mas o que eu pude ver do jogo de ontem, o Vasco começou o jogo muito melhor do que o Flamengo. O Flamengo achou um gol. Tivemos um período pós o gol do Flamengo que o Vasco teve que se reencaixar. Reencaixou, começou a sufocar de novo o Flamengo e, encontramos o empate. Terminou o primeiro tempo com a gente ainda em cima deles para conseguir a vitória. Voltamos no segundo tempo. O time do Vasco pressionou o tempo todo, nos 20 primeiros minutos do segundo tempo. Isso aí todo mundo que estava no jogo viu. O time do Flamengo passou bom período do jogo, tocando a bola e segurando. O goleiro fazendo cera direto, junto com o Davi Luiz. O time do Flamengo tá aí jogando já há um tempão, todo montado. O Vasco, vocês sabem que vão chegar peças, tá? Peças essas que já foi uma análise da própria 777, que com o V do primeiro momento, eles iriam fazer investimentos grandes, pontuais, sem ter medo de errar. Ou seja, trazer jogador de peso. E por isso, aquela brincadeira de falar para vocês da cereja do bolo, vocês podem aguardar que vão chegar agora jogadores para complementar esse grupo, pontuais, e que o Vasco vai encaixar esse time para o brasileiro. Vamos ter tempo aí para treinar? Vamos. Time montado, que eu quero... Alguém está criticando? Fala aí, quem desses jogadores aí você não contrataria? O Puma, o Piton, o Léo Pelé, o Capasso, o Pedro Raul, eu quero que fale. Jair. Vasco hoje tem um time. Vasco hoje tem um time. E tem um time patrimônio do clube, comprado com a 777. A 777 hoje é o futebol do Vasco. Então, vascaíno, você tem que virar a chave. Existe algumas pessoas que querem reclamar, diretoria. Isso é um ano político do Vasco, entendeu? Eu não pertenço a grupo nenhum político e jamais vou pertencer. Me cobrem isso. Hoje no futebol tem gestão. Quem falar o contrário, eu respeito, tá? Vou continuar apoiando. Dou minha cara a tapa para quem quiser falar contra o trabalho dos caras. Mas, realmente, hoje, o Vasco perdeu. Mas que a gente vive um outro momento. Eu cansei de ver jogo Vasco-Flamengo, do Vasco perder de 1-0. E, infelizmente, o Vasco, dava vergonha de ver o que eu tava vendo.
Eu sempre vou aos jogos. E o Vasco acuado, e o Vasco, pô, sem dar um chute. Hoje não. O Vasco massacrou o Flamengo no jogo de ontem. Qualquer análise ao contrário dessa, eu chamo qualquer um de, porra, de ignorante no sentido do tema futebol. É isso, família. Agora eu quero a sua participação. Vamos trocar essa ideia aí no chat, seu sentimento de vascaíno em relação a esses dois pontos de vista aí, do Mauro César, do Zé Comé. Me conta aí nos comentários. Eu vou ficando por aqui. Se você gostou do vídeo, senta o dedo no like. Não esquece também de se inscrever aí no nosso canal aqui, Vasco em Família. Agradecer pelos 34 mil inscritos. Tamo junto. É nóis. É muito bom ser Vasco.